Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, dá aquela força, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai revisar o nosso time de valorização e nosso time de bons baratos para a primeira rodada. Tem esses 3 jogos aí, muita coisa mudou. E a rodada já tá batendo na porta aí, começa sábado o Cartola. Bora lá pro Vitão? Vamos lá começar com as alterações então no nosso time de valorização do canal, né? Olha o Mané Cartola e o cifrãozinho ali das cartoletas para quem quiser acompanhar aí. Tá certo? Bom, já dá pra ver aqui, né? Todo mundo sabe, quer dizer, pra quem tá assistindo esse vídeo a primeira vez não sabe, 3 jogos não valerão pra essa primeira rodada do Cartola, certo? Corinthians, Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco e Botafogo e Bahia. E com isso reduziu drasticamente nossas opções, porque ao meu ver, principalmente as opções defensivas de lateral e zagueiros, Palmeiras e Corinthians estavam entre as melhores. Mas tudo bem, vamos fazer as nossas alterações, né? Simbora, porque sábado já é rodada. Pessoal, rapidinho, antes de a gente entrar na escalação propriamente dita aqui, ó. Quero convidar vocês aqui, ó, para participar da Liga Anual do Mané, certo? No site ligasdomané.com.br. É direto no site a inscrição, certo? Já somos 108 inscritos, tá? Esse contador aqui, ó, é automático. Tá? A premiação já está em 4.860. O objetivo aqui é a gente chegar a 200 times para ser uma premiação de 9.000. Tá? Então, para quem não conhece aí, é só se inscrever, é muito fácil, é só colocar aqui, ó, inscrever-se, daí aqui vai estar os percentuais aqui, ó, coloca o nome do time, pagar a inscrição, vai pro carrinho, tem pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, qualquer dúvida aqui, ó, é só chamar o Mané aqui no WhatsApp. Fechou, gente? Tá? ligasdomané.com.br. Ah, e tem também outras ligas aqui, tá? Tem mensal de agosto, tiro curto, que já tá com 8 pessoas, a mensal de agosto já tá com 3, tem de primeiro turno. Durante o ano todo vai ter liga direta aqui, tá? Liga de tiro curto, vai ter tudo quanto é tipo de liga. Mas nesse início aí, eu acho que a mais importante aí é a liga anual, porque as inscrições aí, começou a rodada, eu encerro as inscrições, tá? Mercado fechou, encerra as inscrições. Vamos voltar lá pro nosso time então, e fazer as nossas alterações aqui devidas. Pessoal, já vamos começar aqui, ó, pela defesa. Já vamos tirar todos os jogadores do Corinthians. Eu tava triplicando a defesa do Corinthians, que vinha nos últimos jogos sem sofrer gols. Eu assisti alguns jogos, gostei do que vi, enfim. Mas não vai valer. Vamos escalar outros jogadores, certo? E como esse aqui é um time de valorização, né? Vamos dar prioridade para jogadores baratos, certo? O potencial para valorização, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa defesa. Vamos fazer um filtrozinho aqui, vamos botar pelo mais barato, certo? E dentre os zagueiros mais baratos prováveis, tá? Para essa primeira rodada, eu acredito que a melhor opção é o Sabino, tá? Eu vi ontem o clássico, né, do Atlético Paranaense, né, com Curitiba, certo? Já tinha assistido outros jogos do Sabino no passado na Série B, é um zagueiro artilheiro e ontem ainda cobrou pênalti, né? Porque eu acho que na ausência do Rafinha é ele que bate o pênalti. Curitiba Internacional. Como eu mostrei nos outros vídeos, tá? O confronto é muito equilibrado. 3 empates, né? E uma vitória para cada um. É um jogo de média de gols muito baixo, tá? Percebam aqui, ó. Os últimos 5 confrontos em Curitiba, tá? Do Curitiba com o Internacional, pouquíssimos gols. Saiu inclusive 0 a 0 e quando não é 1 a 0, 1 a 1, então tem chance realmente, né? Ainda mais se a gente levar em consideração aí que a defesa do Inter tá tomando menos de 1 gol por partida. Ah, tomou 2 ontem no Grenal. Clássico é diferente, tá? Ah, o Curitiba tomou 2 gols ontem e perdeu o título. É verdade, mas estava ganhando até os 44 do segundo tempo. E foi 2 tirambaços de fora da área. E ó, vamos ser sinceros, pelo menos um ali, o Muralha ali teve culpa. Mas não tô aqui para comentar futebol. Tô aqui para dar indicação de cartola. Acredito que tem tudo para ser um jogo de poucos gols. Já falei isso em outros vídeos. E se a gente vier aqui, ó, o Sabino tá custando 4 cartoletas. Precisa aproximadamente 2,10 para começar a valorizar. 2 roubadas de bola já começa a valorizar, tá? E como eu já tinha colocado aqui, ó, não tem dados dele do Cartola ano passado, mas ele fez 46 jogos pelo Coxa e marcou 6 gols de 2019 para 2020. Agora aumentou. A última vez que eu fiz essa estatística aqui, ele deve estar com 49 jogos aproximadamente, tá? 48 e 7 gols. É uma média muito boa para zagueiro. Então assim, ó, com a facilidade, né, e pensando na valorização e também pelo confronto aqui, o histórico, como estão as defesas, eu vou colocar o Sabino, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Outro zagueiro que eu vou botar para valorização, tá? O Paulão pode ser uma boa, mas vai ter um jogo complicado porque o Atlético Paranaense tem um ataque, né? Tem um ataque bom, um ataque forte. A gente vê aqui no confronto aqui, ó, Fortaleza e Atlético Paranaense, a gente vai ver que o Atlético fez 14 gols em 6 jogos, uma média de 2,33. E apesar de Fortaleza estar com uma defesa boa, tá? Só sofreu 4 gols em 6 jogos, ou seja, menos de 1 por partida, uma defesa razoável.
é meio complicado, né, apostar totalmente aí, mas tem bons defensores do Fortaleza, tá? Para a primeira rodada, para valorização, dá para apostar. Ainda mais se levar em consideração aí o preço, né? O Paulão precisa de aproximadamente aí um pouco menos de 2 pontos para começar a valorizar. Então, se manter o esse jeitão, valoriza um monte. De repente, o Paulão pode ser uma boa. Luan Pérez também pode ser uma boa, apesar que a defesa do Santos não estava bem, né? Até o término do Campeonato Paulista andou sofrendo uma média de 2, 3 gols por partida, né? Mas é um bom zagueiro, se apresenta bem na área adversária, rouba algumas bolas, quem sabe aí, né, para valorização pode. Iago Maidana aí andou fazendo gol, né, pelo Sport ontem, tá? É um zagueiro barato, né? Vai ter um confronto dificílimo, vamos lá na tabelinha, porque assim, ó, de todos esses times aí do Campeonato Brasileiro, o que tem a melhor campanha, tá? Pós-pandemia, ou seja, agora no último mês, é o Ceará, tá? Vou mostrar aqui. Aqui, ó, confronto Sport-Ceará. O Ceará em 8 jogos, tá? Tem 7 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. 15 gols prós, uma média de 1,88 e 4 gols contra, ou seja, média de aproximadamente meio gol por partida. Uma média muito boa para a defesa. Só que o Sport, apesar de estava disputando rebaixamento até umas rodadas atrás, melhorou muito nos últimos jogos, tá? O Sport nos últimos 3 jogos venceu, certo? Não tinha vencido ainda, venceu, se livrou do rebaixamento, tá? Aumentou a média de gols, como não sofreu gols nenhum, tá? Então eu acho que, né, de repente pode até ser um jogo equilibrado, ainda mais aqui pelo histórico aqui, ó, o Sport leva enorme vantagem sobre o Ceará. Mas o momento é do Ceará, como eu falei, de todos os times aí pós-pandemia, o que tem a melhor campanha de todos aí, né? Depois aí da pandemia, depois que começou os estaduais, é o Ceará, tá, gente? Ceará. Então, assim, ó, pensando no momento do Ceará, certo? De repente, alguns jogadores aí dá pra apostar, a gente vai ver ali na frente, certo? Vamos lá, então, outras indicações aqui pra zagueiro. O outro zagueiro que eu vou botar pra valorização é o Pedro Jeromel. Ah, Fabiano, mas não tem como deixar ele de fora, gente. Tá? Não tem como deixar ele de fora, mesmo sendo um time de valorização, porque custando apenas 7 cartoletas, tá? Tem tudo para ele valorizar, ainda mais se levar em consideração que o Grêmio andou melhorando aí defensivamente, né? Do último jogo pro clássico de ontem, certo? Eu acho que tem tudo para ir bem, então eu vou botar o Jeromel aqui na defesa, tá? E na lateral a gente vai mudar. Abner Vinícius para valorização é uma boa, Pintado para valorização é uma boa, porque um cara que custa uma cartoleta, pô, ele entrou em campo e já tá valorizando, sem pontuar, tá? Então mesmo que perca o SG pro São Paulo, para valorização é bom. E se conseguir manter o SG, tá? Que eu acho um pouco difícil, porque o São Paulo tava mal defensivamente, mas meio pra frente é um time bem ofensivo, tem uma média boa, tá? Acredito que de repente pode dar certo. A gente tá com o William Matheus, certo? Na lateral. Eu vou colocar o Moisés e vou explicar o porquê, tá? Então vamos salvando a escalação aqui, certo? E vou explicar porquê. O Moisés ano passado, tá? Foi o segundo lateral com melhor média jogando fora de casa, tá? E o terceiro em roubada de bola, se eu não me engano. Então ele tem um retrospecto muito bom para cartola. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto aqui, Curitiba Internacional. Vamos ver o Moisés. Custa 5 cartoletas, tem que fazer aproximadamente 2,5 pontos, né, para começar a valorizar, tá? Fez 30 jogos ano passado pelo Bahia. Desses 30 jogos, em apenas 10 fez menos que 2,55, ou seja, ele tem uma média muito boa, terminou o ano com média de 4,71, tá? Ah, Fabiano, mas falhou no gol de ontem, pá. Acontece, futebol, gente, ainda mais sendo um clássico, tá? Mas não é por isso que ele vai deixar de ser um bom lateral para cartola, ainda mais pela quantidade de roubada de bola que ele fazia no passado, jogando fora de casa. E esse ano a roubada de bola é desarme, ou seja, aumentou as possibilidades aí de pontuação, apesar de ter baixado de 1,5 para 1. Tá? Então eu vou manter o Moisés, sim, vou manter o Moisés no time de valorização. Vocês vão dizer, ah, tá ficando parecido o time principal. Calma, gente, ainda vai ter time bônus baratos, eu tô tentando dar opções para vocês, certo? E com isso, como eu tô aqui com o Sabino, não quero dobrar a defesa do Curitiba, tá? Vou tirar o William Matheus e vamos colocar outro lateral. Vou botar para filtrar. Outras boas opções aqui é o Jefferson, tá? Já tinha mostrado em outros vídeos, mas vou mostrar de novo. Se a gente vier aqui, ó, no confronto Goiás, certo? E São Paulo, a gente vai ver que o Jefferson tem um histórico bom de cartola, até custando apenas 5 cartoletas, precisa fazer aproximadamente uns 2,55. Aqui eu arredondei, tá? Mas a média certa é 2,40. Vou botar o mínimo para valorização. Vou botar aqui o Goiás. Ele vai dar a valorização certinho. Gente, para quem não conhece aqui, ó, o Catimba States é uma excelente ferramenta aí para você escalar no cartola, certo?
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o Jefferson está precisando de 2,40 para começar a valorizar. Isso aqui vai ficar cheio de dados passando a primeira, segunda, terceira rodada, tá? Tem pontuações cedidas por posição, pontuações conquistadas, cruzamento de scout, isso aqui é sensacional, tá? Daí você pode filtrar por time que joga em casa, time que joga fora, quantas rodadas atrás. Isso aqui é muito bom, tá? Tem um mínimo de valorização que é muito bom. A média básica, né? Quanto é que o jogador pontua sem gols, sem assistência, que são as maiores pontuações do game. Isso aqui é show de bola. Então, assim, ó, quem quiser conhecer é só entrar lá, ó, katimbstates.com.br, tudo junto, tá? É R$ 49,90 o plano anual, certo? Você pode ver o Cartola inteiro, as estatísticas, e colocando lá o cupom Mané Cartola, tudo junto, você ganha 10% de desconto, tá certo? Então, a gente vai usar muito essa ferramenta o ano todo, tá? Agora, nesse momento, eu estou usando essa planilha por causa dos dados do ano passado, que não ficam mais disponíveis no Cartola. E eu acabei fazendo isso, né? Busquei alguns dados, fui garimpando, né? E cheguei nesses dados de vídeos passados meus, enfim, e de outros colegas aí, e consegui fazer essa planilha com muito custo, tá? Para ter uma base, certo? Assim como os jogos agora pós-pandemia, né? E o histórico dos clubes. Só para dar uma base aí de estatística. Mas a partir da segunda rodada, a terceira, a gente vai usar o Catimba State, tá? Porque os dados do Cartola vão começar a ser jogados para lá e vai começar a aparecer quem cede mais, quem cede menos, quem vai bem, quem não vai bem, né? Em casa, fora. Essa é uma ferramenta muito boa, tá, pessoal? Então, voltando aqui pro Jefferson, tá? O Jefferson precisa de 2,40, certo? Dos 32 jogos ano passado do Goiás, tá? Em apenas 14 deles ele fez abaixo de 2,55, certo? Terminou o ano com uma média de 3,65. Ou seja, os números dele ano passado são todos acima do que ele precisa para começar a valorizar, certo? E mesmo perdendo SG, eu acho que ele ainda mesmo assim tem tudo para valorizar. Então não deixa de ser uma boa opção também. Ting e Bruno Melo, eu já tinha dito em outros vídeos, acho boas opções, tá? Bruno Cordeiro jogou bem ontem, tá? E é uma boa opção também. É um cara que consegue defender bem, às vezes chega na frente para dar assistência, tá? O Grêmio tá voltando a ser uma defesa sólida, então dá para apostar mais em jogadores defensivos do Grêmio. O Fluminense aqui, ó, no pós-pandemia, tá muito tempo sem jogar, só andou fazendo aí os amistosos com o Botafogo. Mas a média dele aí, ó, é de 1 gol sofrido por partida, certo? E de meio gol feito, gol pró. Ou seja, o ataque do Fluminense não tá funcionando muito, tá? Tem umas peças ali perigosas, o Ivanilson, enfim. Mas eu acredito que dá para apostar aí em defensores do Grêmio. Felipe Jonathan pode ser. Sander tem um bom histórico aí de Cartola, né? Na época que jogou Cartola, quando o Sport estava na primeira divisão, pontuava muito bem, principalmente roubado de bola. Bruno Pacheco, pelo momento aí e pelo preço, 7 cartoletas apenas, vale a pena. Ontem deu uma assistência pro Kleber no jogo do Ceará. Acredito também que possa valer a pena, tá? Mas nesse momento aqui, ó, buscando a valorização, tá? Eu vou com o Abner Vinícius, certo? E vou explicar o porquê. Porque ele está custando apenas 3 cartoletas, certo? Se a gente vier aqui, ó, no confronto entre Fortaleza e Atlético Paranaense, a gente vai perceber aqui, ó, que de todos os times que eu listei aqui, ó, o time está com a melhor média, tá? De gols sofridos é o Atlético Paranaense. Sofreu meio gol por jogo nos últimos 6 jogos, tá? Sendo que nos últimos 3 sofreu apenas um gol ontem de pênalti, tá? Então, apesar do Fortaleza ter uma boa média, né, ofensiva, tudo, eu acredito que dá para dar uma arriscada aí no Abner Vinícius, sim, tá? Ainda mais se a gente levar em consideração que ele precisa de apenas uns 64 para começar a valorizar. E nos 8 jogos ano passado do Atlético Paranaense, em 3 oportunidades apenas ele fez abaixo de 1,64, né? Então ele tem um percentual muito bom aqui, né? O aproveitamento dele é acima do que ele precisa para começar a valorizar. A média dele ano passado terminou em 2,93, precisando de 1,64 para valorizar. Esse time é um time de valorização, não é um time para pontuar, né? É um time para ganhar cartoletas, que fique bem claro. É o jogador ideal, tá? Sou bem sincero em dizer, precisando disso aqui para valorizar 1,64 aproximadamente. Se ele fizer 3 pontos, já estou satisfeito. Vai valorizar e valorizar bastante. Vai valorizar 1 ou 2 cartoletas, tá? Vamos lá então. Vamos manter aqui Sobral, certo? E manter também o Everton Ribeiro por várias... por todos as justificativas que eu já dei em outros vídeos. Não vou ficar falando aqui, senão vai ficar muito maçante. Quem quiser dar uma olhadinha nos outros vídeos, é só vir aqui, tem um card, tá? O Everton Ribeiro não tem como deixar de fora. Patrick de Paula era uma boa opção? Era uma boa opção, mas a gente vai substituir ele, certo? Eu vou botar no lugar do Patrick de Paula o Gilberto. Daí todo mundo vai dizer, pô, Fabiano, um volante, pá. Vou explicar o porquê, certo? Tudo que eu faço tem uma explicação, certo?
Primeiro, São Paulo é um time que joga com a posse de bola. Os times do Diniz são assim. Eles ficam girando a bola de um lado para o outro, né? Eles jogam com a posse de bola. E como São Paulo vai para lá não para se defender, mas para propor o jogo, provavelmente é assim que os times do Diniz fazem, tá? Do Fernando Diniz. E o Gilberto sendo um volante vai aumentar a possibilidade dele de desarme, tá? E esse ano não é mais roubado de bola e o desarme aumentou o leque, certo? Então eu acredito que tem tudo para ele ir bem. E se a gente olhar aqui o retrospecto do Gilberto, aqui ó, o Gilberto valendo 4 cartoletas, precisa aproximadamente de 2.10 para começar a valorizar. 20 jogos ano passado, apenas 6, em apenas 6, fez abaixo de 2,10, tá? Terminou o ano com uma média de 2,83 e como é um time de valorização, como eu falei, custando 4 cartoletas, se ele fizer uns 4 pontinhos, já tô satisfeito, certo? Gilberto ano passado, tá? Ele teve 43 roubadas de bola, eu fui buscar esse dado, tá? Em 20 jogos, isso dá uma média de 2,15 por partida. E como São Paulo, como eu falei que São Paulo acredito que vai propor o jogo, deve aumentar as possibilidades dele de roubar a bola. Então vou apostar nele pelo preço, porque tá difícil a rodada para escalar, tá? Tô tentando aí uma valorização, né? Desse time aqui, não tô buscando pontuação. Então, como eu falei, ele custando 4 cartoletas aí. Se ele fizer aproximadamente aí umas 3, 4 roubadas de bola aí, já tô satisfeito, certo? Ah, e outra coisa, eu peguei outro dado dele aqui, ó. Ele ganhou ano passado 4 cartões amarelos, ou seja, a média dele é um cartão amarelo a cada 5 jogos, tá? E não lembro a quantidade de falta, mas a média dele de faltas, né, cometidas é menor do que o número de jogos, tá? Então a média dele é menos de uma falta por jogo. Então quer dizer que por cartão amarelo por falta tem tudo para a pontuação dele não baixar, tá? Então eu estou escalando ele para valorização, até mesmo para fugir de todos os outros aí que o pessoal anda escalando, tá? Esse aqui é um time de valorização, pessoal. Quem quiser ver o time principal, já falei, já tá em outro vídeo, certo? Então esse aqui é só para valorização. E falando em time de valorização, como eu botei o Mike lá no time principal, certo? Eu vou tirar o Mike daqui, tá? Vou manter o Marinho não tem como deixar de fora, tá? Por tudo que eu já falei nos outros vídeos, né? Marinho é jogador feito para cartola e tem tudo para valorizar. Eu vou escalar aqui, ó, o Kleber. Ceará. Por tudo que eu falei do Ceará, o momento que o Ceará vive, certo? E eu tô com o Sobral aqui no meio, de repente fazer uma dobradinha. O Kleber tá valendo apenas 2 cartoletas, né? É aquele jogador que entrou no jogo, finalizou, já tá começando a valorizar. E eu anotei algumas coisas dele aqui, ó. Onde é que tá? Vamos lá pra Sport Ceará. Tá aqui o Kleber, tá? O Kleber nos últimos 3 jogos que jogou como titular, que ele não era titular do time do Ceará, né? Daí na pós-pandemia aí, nos últimos 3 jogos que ele jogou como titular, ele fez 2 gols, né? Então é um cara assim, ó, eu sei que ele é um centroavante estático, né? Ele não é atacante, ele é um centroavante, o cara tem mais de 1,90, tá? Aquele cara sem muita movimentação, mas na área ele é perigoso, porque sobe bem de cabeça, enfim. Vai que dá certo, né? Tá uma rodada tão difícil e eu tô buscando valorização, né? Nesse time aí do canal. Então eu vou dar uma apostada nele aí, de repente pode emplacar, tá? Mas eu tenho que acompanhar, inclusive vai ter live, né? Já, não sei se eu já falei, enfim, vou repetir, vai ter live sábado às 11 horas da manhã pra gente revisar todos os times aí, ver as melhores opções, porque vai que de lá pra cá ele vai pro banco, né? E vai ser o Sobs o titular, não sei, né? Mas por enquanto é ele. Nos últimos 3 jogos o Ceará marcou 2 gols, tá custando apenas 2 cartoletas, eu acho que vale a pena a aposta, né? Ainda mais que eu tô indo aqui, ó, o Fernando Sobral no meio para fazer uma dobradinha, tá? E como eu falei, vou insistir, o retrospecto entre Sport e Ceará favorece o Sport, né? Jogando em Recife, só que o momento do Ceará é o melhor dentre os times da Série A, tá certo? Sendo assim, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui substituir mais um jogador. Vou tirar o Romarinho, tá? Que é uma baita numa opção, tá? Valorização, um jogador de muita movimentação, enfim, tá? Inclusive, depois vocês vão ver, eu vou botar ele no time de bons e baratos, tá? Vou tirar o Romarinho. E vou botar um cara aqui, ó, que já vem me chamando a atenção, mas depois do jogo de ontem, vou escalar ele. É o Savarino, tá? Ah, Fabiano, é contra o Flamengo? Claro, o Flamengo, desde o ano passado, é o melhor time do país, né? Mas com a saída do Jesus, né? A gente não sabe como é que vai vir Domenech, né? Torre, nome difícil. O Domi, né? Não sei como é que vai ser, se ele teve tempo hábil para trabalhar com o time, né? E o Flamengo vai sentir muito a saída do Jesus, enfim. Eu vou apostar nesse cara. E por que eu vou apostar nesse cara? Eu já tinha comentado em outros vídeos, mas eu vou ressaltar aqui. Primeiro pelo confronto, tá?
Flamengo e Atlético Mineiro aqui, ó. No Rio de Janeiro, tem um histórico de jogos com média de acima de 2 gols por partida, tá? Pode ver aqui, ó. Em apenas uma oportunidade, o Galo não fez gol nos últimos 5 jogos, né, que se enfrentaram no Rio de Janeiro. A vantagem é do Flamengo? É, mas o Galo sempre marca um golzinho. E outra, o histórico aqui, ó. O Galo tá com uma média de gol superior ao Flamengo pós-pandemia, nos últimos jogos aí, certo? Então, eu vou escalar ele por um motivo. Primeiro, tá valendo 5 cartoletas, precisa de 2,50 aproximadamente para começar a valorizar. E é um cara que, dos 9 jogos pelo Atlético Mineiro, marcou 3 gols. Nos últimos agora, pós-pandemia, tá? Tem 61 gols na carreira em 241 jogos. Isso aí dá uma média de 1 gol a cada 4 jogos. E ontem, tá? Na semifinal do Mineiro contra o América Mineiro, deu 2 assistências, né? E fez 1 gol. É um cara rápido, entendeu? Com esse preço aí, tem tudo para valorizar, certo? Não tô falando que o Galo vai ganhar do Flamengo. Não. Eu tô querendo dizer que vai ser um jogo de muitos gols. Acredito que vai ser um jogo porque são 2 times ofensivos, tá? Então eu tô apostando nele, certo? Mesmo porque o Gabigol já tá no time principal, né? Então vamos botar ele aqui para valorização. Marinho aí vai continuar sendo nosso capitão, né? Porque eu acredito que de todos os jogadores aqui é o cara que teve a melhor média ano passado, né? Então eu vou manter ele como capitão. Custando aí, pessoal, ó, 53 cartoletas. Time baratinho. Esse aí é o time de valorização do canal. Pelo amor de Deus, time de valorização. O time principal é outro vídeo, tá? Então eu acredito que tem tudo para valorizar. O que eu busco esse time aí? Sinceramente, fazer de 30 a 40 cartoletas nessa primeira rodada. Se fizer mais, show de bola. Atingimos nosso objetivo. Pontuação, para esse time não importa. A pontuação importa para o time principal. Beleza, pessoal? Ó, vamos então pro nosso time de bons e baratos então, né? Jogo rápido, porque o de valorização a gente gastou mais tempo ali, porque precisava, né, de valorizar. E aqui eu vou dar... O time de bons e baratos do canal, eu costumo dizer que é a válvula de escape, tá? Dos times do canal. Porque o time principal é para pontuar. Os melhores estão lá, né? Time de valorização para ganhar cartoleta, né? E eu faço um time de bons e baratos, que é para dar uma opção para você garimpar entre todas aí e montar o time de você, né? Porque se vier aqui para copiar o time principal, por exemplo, não adianta nem, né, jogar cartola. Você tem que escalar de acordo com a sua intuição. Vamos lá então. Esse aqui era o nosso time de bons e baratos do canal. Já dá pra ver aqui que o estrago tá feito, né? Por causa dos jogos que não vão acontecer. Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Bahia, Vasco, enfim, né? Então já vamos, inclusive aqui, ó, o Vitor Ferraz tá como dúvida, né? O Reuela talvez saia de titular, inclusive jogou muito bem ontem. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vamos manter o Guto, por tudo que eu falei anteriormente, pelo momento do Ceará, certo? E manter também o Fernando Praz. Já vamos substituir. Tá na dúvida? Não tem problema. Vamos substituir por um lateral do mesmo time, tá? Que ontem jogou muito bem, tá? Tem um histórico bom para Cartola, certo? É o Bruno Cortez. Eu vou confirmar aqui, tá? Não sei se eu cheguei a mostrar o Cortez aqui, ó. Tem boas médias dentro de casa. Ano passado no Cartola, onde é que tá o Bruno Cortez? Aqui. Bruno Cortez. 31 jogos ano passado pelo Grêmio. Em apenas 8 vezes fez menos de 3 pontos. E terminou com uma média de 3,79. Ou seja, é um cara muito regular. Ele não é de grandes pontuações, mas fica ali flutuando ali as pontuações dele na casa de 4, 5 pontos. Tá? Se ele fizer isso no próximo jogo, já estou muito satisfeito para valorização. Certo? Que é o que mais importa nessa primeira rodada, gente. É valorizar. Porque sem cartoleta, depois você não consegue jogar o Cartola. Tá bom? Vamos tirar aqui o Danilo Avelar. Certo? Como o Sabino tá no nosso time lá agora de valorização, como eu acabei de mostrar. E eu não quero repetir, quero dar outras opções para vocês. Vamos tirar o Sabino também. E vamos tirar o Carlos Augusto. Moisés está no time principal, no time de valorização. A Benevinício coloquei lá. O William Matheus tirei, mas é uma boa para valorizar. Jefferson falei que tem um histórico bom de Cartola. Tim e Bruno também, muito bom. Cortez acabei de escalar, certo? Felipe Jonathan talvez. Sander bom histórico de Cartola, mas o lateral que eu vou escalar deu assistência ontem. Ano passado pontuou muito bem, jogando pela Chapecoense, que foi rebaixada, tá? É o Bruno Pacheco que encaixou bem nesse time do Ceará, tá? Então tô dobrando sim a defesa do Ceará. Porque de todas elas ali é a que tá com o melhor retrospecto defensivo aí, né? Pós-pandemia, tá certo? Na defesa, eu vou mudar um pouquinho, certo? Já que isso aqui é um time de bons e baratos, eu posso, né, me dar o luxo de dar outras opções para você, que não as de valorização, que já foi dado anteriormente, ou do time principal, no time principal no outro vídeo. Aqui, ó, vou escalar o Rafael Vaz, certo?
E vou escalar o Luan Pérez, tá? Vou confirmar aqui, ó. Pode ver, o time tá ficando totalmente diferente dos outros dois times de valorização e o time principal do canal, tá? Essa é a intenção, dar opções para vocês de escalação. Por que eu vou escalar o Vaz? Já mostrei em outras vezes, mas vou mostrar de novo. Às vezes tem gente que tá vendo pela primeira vez o vídeo, né? Lá em Goiás e São Paulo. O Vaz, tá? Tá um pouquinho salgado para a primeira rodada. Precisa fazer 3,90 aproximadamente para começar a valorizar, tá? Mas dos 31 jogos ano passado, tá? Apenas em 15 deles, menos da metade, ele fez abaixo de 3,90, tá? Terminou o ano com uma média de 4,81. É um zagueiro que chuta bem de fora da área, tanto com a bola parada como com ela em movimento. Certo? Se apresenta bem na área adversária para cabecear, tá? É zagueiro artilheiro. Então, assim, ó, é o líder lá daquele time do Goiás. Para a primeira rodada, eu acho que está valendo, certo? Até mesmo para fugir dos mais escalados, porque vou repetir, as melhores opções para mim na defesa, né? Tirando o Jeromel, era um time do Corinthians e do Palmeiras, tá? Mas agora paciência, já era, a gente tem que diversificar e arriscar um pouco mais, tá? Vou manter o Vinícius, tá? O Vinícius é o jogador aí, destaque do Ceará pós-pandemia, tá? Andou fazendo muitos gols, é o cara da bola parada, divide essa bola parada com o Ricardinho, tá? Então, se continuar nessa fase boa aí, o Vinícius tem tudo para ir bem. Vamos tirar o Luan aqui e o Bruno Lazar, que era uma baita de uma opção, e vamos escalar nossos meias. Fernando Sobral já tá lá no time de valorização, né? Mas é uma boa opção. Gilberto também. Everton Ribeiro tá no nosso time principal. Esse aqui provavelmente vai estar em 99% dos times, certo? Mas eu vou dar umas arriscadazinhas. Juninho tá no nosso time principal, o Alisson tá no nosso time principal, tá? Tô tentando pegar jogadores com histórico de cartola que tem boas médias, né? Que a possibilidade de valorização vai ser grande, que é o que importa nessa primeira rodada. Mas aqui, ó, vou dar uma arriscadinha, tá? Vou botar o Thiago Galhardo, que tem um bom histórico de cartola e começou bem o ano no Internacional, né? Agora pós-pandemia, né? Tá muito bem. O último jogo, não agora o Grenal, mas o penúltimo jogo, o 4-0 do Inter, deu assistência, fez gol, né? Tá muito bem, certo? E o Léo Cittadini. Por que eu vou escalar os dois? Primeiro porque estão custando 7 cartoletas. A possibilidade de valorização é grande, né? Segundo porque, onde é que tá Internacional aqui? Atlético Paranaense, vamos lá, o Cittadini. Léo Cittadini. Precisa de 3,90 aproximadamente para começar a valorizar. Dos 21 jogos ano passado no Atlético Paranaense, apenas em 13, né? 62% das vezes. Fez menos de 3,90. Terminou com 5,09. Ou seja, uma média maior do que ele precisa para começar a valorizar esse ano. E por que ele terminou com essa média alta? Se em 13% dos jogos, mais de 50% ele fez abaixo de 3,90. Ele pontuava muito bem fora de casa. Ele foi o meia, depois do Arrascaeta, tá entre os três que mais pontuou ano passado jogando fora de casa. Então vou botar ele, né? Porque ele tem essa característica. Ele consegue ir bem fora de casa, né? E como é a primeira rodada, não tá tendo muitas opções, vou arriscar um pouco mais, tá? O nosso outro jogador é o Galhardo, certo? Galhardo no passado fez um baita no Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Por isso que o Internacional comprou ele. Tá aqui, ó, o Thiago Galhardo. 7 cartoletas, né? Precisando de 3,45 para começar a valorizar. Dos 34 jogos ano passado pelo Ceará, 17 vezes ele fez abaixo de 3,45. Ou seja, meio a meio, tá? Tem um certo risco? Tem. É aquele cara, jogador que se fizer gol ou der assistência, vai pontuar bem. Se não, vai pontuar de maneira módica, tá? Mas terminou ano passado com uma média de 4,91, que é mais do que 3,45 que ele precisa para começar a valorizar. Então isso aí nos dá credibilidade para escalar ele, tá? Mesmo sendo aí contra o Curitiba, acho que vai ser um jogo de poucos gols, talvez, né? Pelo histórico aqui do confronto, tá? Mas tô tentando aí dar outras opções para vocês, além dos escalados no time principal e no time de valorização, certo? O nosso ataque aqui, o nosso meio aqui do time de bons e baratos vai ficar com o Galhardo, o Cittadini e com o Vinícius, tá? À frente vou manter o Soteldo, tá? Como eu botei o Luan Pérez aqui, vou tirar o Morato, tá? Tô apostando aí que com a saída do português lá, do técnico português do Santos, de repente as coisas vão melhorar lá, porque o cara não tava fazendo um trabalho legal, tá? E vou tirar o Rafael Moura também. E vou explicar o porquê que eu vou tirar o Rafael Moura. Rafael Moura é uma boa opção, tá? A zaga do São Paulo tava muito mal, né? Tanto é que eu botei o Mike no time principal, o Mike do Goiás. A zaga do São Paulo tava muito mal aí, pós-pandemia, sofrendo quase 3 gols por partida, tá? Por que eu tirei o He-Man? Porque eu vou escalar aqui um cara que tá numa fase boa, tá? É 8,80. Se fizer gol de assistência, pontua bem. Se não, ele vai mal. Vou até mostrar aqui na planilha. É o Diego Souza, tá? E como futebol é momento, né? Aqui, ó. Onde é que tá o Diego?
Diego Souza. Diego Souza tá custando 8 cartoletas, um pouquinho salgado para a primeira rodada. Precisa fazer 3,90. Dos 32 jogos ano passado no Botafogo, 23, 72% das vezes ele fez abaixo de 3,90 e terminou com uma média de 2,60. Ou seja, tinha tudo aqui, ó, tá em vermelho para eu não escalar ele. Mas eu não posso negar que nos últimos jogos aí do Grêmio, ele vem marcando alguns gols. É o artilheiro do Grêmio aí, pós-pandemia, né? Então, futebol é momento. E como o Fluminense anda tomando em média um gol por partida, tá? E o Grêmio anda fazendo mais de um gol por partida, vou dar uma mascada nele, né? É um time de bons baratos, então vou arriscar ele. Então, vai ser o Diego Souza, nosso segundo atacante. Soteldo eu vou manter ele, né? Tava com um excelente histórico aí no Rei do Pitaco. E meu último atacante, como eu tirei ele do time de valorização, vou botar ele aqui porque eu acho ele um cara polivalente, um cara bem participativo aí, né? Tem tudo para ir bem valorizar. É o Romarinho, tá? Do Fortaleza, certo? E capitão, vou ser bem sério para vocês, certo? Dá para botar aqui, ó, no Vinícius, que tá numa fase sensacional. Dá para botar no Soteldo, porque quando dá para arrebentar com o jogo, pontua muito bem. Diego Souza por cada fase, tá? Então tem várias opções aqui. Eu nesse momento, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar no Soteldo, tá? Vou botar no Soteldo, confiando que ele faça uma boa atuação aí, né? E porque se o Diego Souza não fizer gols, não vai pontuar tão bem assim. O Romário é participativo assim como o Soteldo, mas eu vou apostar no Soteldo, porque como eu falei anteriormente, no pós-pandemia, apesar do Santos estar muito mal defensivamente, ter sido eliminado do Campeonato Paulista, o Soteldo vinha pontuando muito bem no pós-pandemia no Rei do Pitaco. E para quem não sabe, quem fornece as estatísticas do Rei do Pitaco é a Footstats, a mesma empresa que vai fornecer as estatísticas por Cartola. Então, as pontuações, tá? Quem jogou o Rei do Pitaco pode seguir lá a sua intuição, porque as pontuações vão ser muito parecidas. Feito então, gente. Tem muitas delongas, custando aí 79 cartoletas. Esse é o time de bons e baratos do canal para a primeira rodada. Então tá feito, pessoal. Time de valorização e bons e baratos do canal atualizados, né? Sem levar em consideração já os 3 jogos que não vão fazer parte dessa primeira rodada. O time principal já foi atualizado há 2 dias atrás, tá? Quem quiser é só dar uma olhadinha no vídeo. Deve ter aqui na descrição aqui embaixo ou naquele cardzinho lá no começo. Sábado agora às 11 horas da manhã vai ter live pra gente sanar todas as dúvidas e para a primeira rodada firme e forte, certo? E se você quiser ainda participar de ligas apostadas, não precisa ser pro, tá? É em site independente, vai lá no ligasdemané.com.br, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tem meu WhatsApp lá, certo? A gente tá aqui para ajudar vocês. Pessoal, quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal, porque esse ano a gente vai para as cabeças, a gente vai usar aí o Catimb States, essa excelente ferramenta, e juntos aí a gente vai conseguir sempre aí toda a rodada, conseguir as melhores opções aí para se escalar, né? Em termos de pontuação cedidas, conquistadas, tá? Esse ano promete. Tamo junto, tá certo? No mais, um grande beijo de coração. Não esqueçam de deixar um like. Vamos que vamos. Fui! Até sábado na live.